Bom, pessoal, depois de falarmos aí dos crátons, né, brasilianos, com toda a sua parte de embasamento e cobertura, agora a gente vai entrar no sistema orogênico brasiliano propriamente dito, né? E em cada aula aí, ou cada conjunto de aulas, a gente vai estar falando de uma província diferente, tá bom? Segundo aqueles nomes lá que foram dados na Províncias Estruturais Brasileiras, artigo de 81, na Earth Science Reviews, pelo Almeida e colaboradores. Essa primeira aula da parte orogênica, né, tirando aí a parte do Gurupi, que a gente já falou na outra aula junto com o Crato São Luís, a gente vai estar falando da província Tocantins, começando pelo orógeno Brasília setentrional e central, certo? Prefiro começar assim porque vai estar ali englobado grande parte dos processos mais antigos aí brasilianos que a gente precisa conhecer para compreender os processos mais novos que vem depois, tá bom? Essa paisagem aí no fundo é também um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Você vê que o Brasil tem muita coisa legal para a gente estudar e também para passear, né? Isso aí chama Vale da Lua, tá lá na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás, tá bom? Então eu sou o professor Fabrício Cachito e esse aqui é uma aula do curso de Geologia e Recursos Minerais do Brasil da UFMG. Só coloquei aquela figurinha do Gondwana de novo para a gente se localizar, né? E agora a gente vai estar falando dessa parte em vermelho aí, que como eu disse para vocês é o cimento da plataforma sul-americana, enquanto as partes em preto, que são os crátons, seriam os blocos, né? Os tijolos que fazem parte dessa plataforma. Quer dizer que durante o Brasiliano, que é o que a gente chama ali no finalzinho do Neoproterozoico, começo do Cambriano, esses grandes continentes, paleocontinentes aí, né? Oeste Africano, Amazônico, São Francisco, Congo, Rio de la Plata, Kalahari, eles se encontraram, né? E essas zonas que estão em vermelho representam aí os orógenos, as cadeias de montanha que se formaram durante a colisão dessas paleoplacas, certo? Para a gente ter uma noção de tamanho, por exemplo, né? O fronte colisional dos Himalaias hoje ele tem mais ou menos 3.000 quilômetros de largura, que é mais ou menos o mesmo tamanho aqui da província Mantiqueira, desde o sul da Bahia até o Uruguai, tá? A província Tocantins, mais ou menos a mesma coisa, e Borborema, se você entrar lá para o lado da África, também. Estou comparando apenas em questão de tamanho, assim, né, para a gente ver que realmente foram cadeias de montanhas muito longas, e não de processos. Processos são um pouco diferentes, como a gente vai ver. E a gente vai entrar nessa zona brasiliana, de orógenos brasilianos, pela província Tocantins, né, que o professor Almeida e seus colaboradores em 81 definiram através dessa área que tem os lineamentos direção norte-sul, né, predominantes. Aqui para baixo eles vão dar uma curvadinha e a gente vai ver por que depois, né? E aqui pro lado de cá também, né, na hora que entra aqui na curva do Crato Amazônico com o Crato Paranapanema. Então a gente tinha aqui essa zona central chamada de orógeno Brasília, tá? Com sua parte externa sendo a faixa Brasília. E essa outra zona aqui antigamente era agrupada em faixa Paraguai-Araguaia. Hoje em dia a praxe, né, o costume é separar a faixa Paraguai da faixa Araguaia e explicar isso de forma diferente, né? E tudo que está em branco aqui já é a bacia do Paraná cobrindo, né? Então a gente não tem acesso, mas imagina-se que tem um cráton escondido aí por baixo, que é o cráton do Paranapanema, e sua colisão com o cráton de São Francisco, onde está aqui esse escrito Brasília aqui de lado, né? Geraria esse sistema de napes aí, um sistema de rochas que cavalgam a placa subductante, a placa de baixo, né, que é o Crato São Francisco. Isso nós vamos ver quando falarmos da província Tocantins Meridional, tá? Eu estou chamando essa parte, essa zona das napes aqui, ó, que começa com o nape de Araxá, nape de Passos, nape de Guaxupé, Socorro, Andrelândia, vai entrando aqui, né, como a faixa Brasília Meridional, ou Sul. Nessa aula nós vamos falar da faixa Brasília Setentrional e Central, então nós vamos falar dessa parte mais ao norte aqui, tudo bem? Antes de começar a falar propriamente da faixa Brasília, eu queria falar sobre essa estrutura, que é a estrutura que separa, né, a zona de estruturas que separam a faixa Brasília, o orógeno Brasília, da faixa Araguaia e Paraguai. Vocês já ouviram falar disso nas outras aulas, isso aí que se chama lineamento transbrasiliano, ou zona de cisalhamento, ou zona tectônica, corredor tectônico transbrasiliano. Esse conjunto de falhas aí que atravessam de nordeste para sudoeste, tá bom? Essa figura eu tirei do artigo de Goraeb e companhia, que saiu em 2013, eu acho. E essa estrutura, ela vem sendo estudada aí em diversos trabalhos, principalmente pessoal que mexe com geofísica aí lá na Universidade de Brasília, né? Tem esses estudos aí mostrando, por exemplo, aqui, ó, né,
um contraste geofísico muito interessante entre o domínio Arenópolis, que está do lado de cá, que é o domínio no Orógeno Brasília, é um arco magmático, e o domínio da faixa Paraguai, Araguaia, que está do outro lado, indicando que talvez essa estrutura pode ter aproveitado antiga zona de sutura, tá? Existe uma interpretação que o lineamento transbrasiliano ele marca as vicinidades, né, as proximidades aí das principais zonas de sutura do Orógeno Brasília e do Brasiliano em geral, né? Do lado de cá a gente tem um arco magmático toniano, criogeniano, que chega até o Ediacarano, tá? E do lado de lá a gente tem outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. Mais estudo aqui de geofísica, né? Mostrando como é que, coisa interessante, esse lineamento ele afeta aí as coisas que estão no pré-cambriano e às vezes parece que ele funciona como marcando a antiga zona de sutura. A gente vai ver isso muito bem quando falar de Borborema, mas esse lineamento também afeta as bacias fanerozoicas que estão por cima. Olha esses arenitos aí da bacia do Paraná, né? Todos eles deformados, né? E se você segue, ele atravessa a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, ele acomoda pequenos grabens por baixo dessas bacias que estão dentro dele, né? E causa deformação também, daqui até lá no Ceará. Mais um estudo aí, pessoal de Brasília, mostrando a sua expressão geofísica, né, que ia atravessando toda essa região do Tocantins, certo? Saindo lá no Nordeste e também a Sul, né? Uma dessas bacias aí, por exemplo, essa bacia Água Bonita, uma bacia Poa Parte que está desenvolvida no lineamento, aí, né, nesse conjunto de lineamentos, né? Tem uma deposiçãozinha aí fanerozoica já, certo? E isso o lineamento é tão bacana, interessante, né, que existe sismo recente que está ligado à movimentação nesse lineamento, terremoto de Mara Rosa aí, né, GT5. Quer dizer, é um lineamento que provavelmente se formou lá no pré-cambriano, foi reativado durante o Fanerozoico, né, nas bacias, deve ter sido reativado há pouco tempo também, e até hoje ele está praticamente ativo aí, né, porque se você dá uma porrada em algum lugar aí, seja no Atlântico, seja nos Andes, né, o que vai querer mexer são as estruturas que já existem, né? Então, esse sismo aí que tem o foco quase na divisa de Goiás com Tocantins, ele provavelmente esteve ligado aí com esse terremoto. Eu deixei os trabalhos para vocês que têm mais interesse de ir atrás. E causou até estrago mesmo nas casinhas, caiu o telhado e tudo, esse terremoto de Mara Rosa. Olha, esse pessoal aí também achou lá na Argentina que possivelmente a continuação desse lineamento ela bordeja também o Craton Rio de la Plata, a margem do Rio de la Plata ali embaixo, né? Tá vendo como é que eles desenharam aqui a estrutura destral, né? Então seria um lineamento que ele não está só aqui na zona central do Brasil, mas que atravessa por baixo da bacia do Paraná e vai sair lá no Chaco, né? A bacia do Chaco lá embaixo, bordejando aí o que seria a borda mesmo do Gondwana com as orogêneses pampianas, que a gente vai falar delas depois também. E para o outro lado também. Bom, e qual que é a significação disso, a significância disso? Esse trabalho aí de Cordani e colaboradores, né, ele interpreta que entre o Craton São Francisco Congo, SM, Saara, Metacraton, vamos ver o que significa isso mais para frente, tá? Kalahari, Rio de la Plata, etc. Existia um grande oceano neoproterozoico que se chama Oceano Goiás-Farusiano, às vezes chamado de Oceano Brasilides também, né? Que separava dos filhos de Rodínia, do outro lado, que é a Amazônia, Oeste África, etc. Né? E nesse oceano você tinha arcos magmáticos, arcos do tipo arco de ilha, né? Essas coisas assim, como Goiás, aí tem Cande, Tilenci, outros arcos lá mais para norte, né? Isso é uma interpretação que tem significado muito grande aí para a amalgamação do Gondwana, né? Muito tempo se discutiu se os processos de amalgamação do Gondwana, eles eram do Gondwana Oeste, principalmente, né? Depois do Leste, eles eram basicamente intracontinentais, ou se você tinha tectônica de placas já no Neoproterozoico nessa região, né? Pela interpretação aí do professor Cordani e companhia, né? O fechamento desse oceano Goiás-Farusiano, com a colisão desses arcos de ilhas aí na borda oeste aqui do São Francisco Congo, ele vai acabar sendo delineado por esse lineamento transbrasiliano Cande, né, no noroeste da África, na região da Nigéria e Togo, Benin, chamado de Cande, e vai entrar lá para o Saara, conhecido como lineamento 450, né, que passa lá no paralelo 450 da região do Saara. Então é um lineamento que, se você for seguir, ele tem mais de 10 mil quilômetros de extensão. Não é uma estrutura só, né, é um feixe de estruturas, né?
E com isso, eu, assim, pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas se ele inteiro segue uma linha de sutura ou se em locais ele atravessa blocos mais antigos, atravessa embasamento, etc. Vamos discutir isso melhor quando a gente chegar lá na Borborema, onde ele aflora ali na região do Ceará, tá? Depois Caê Araújo e o pessoal todo aí, o Cordante tá aí junto também, né? Pegaram e fizeram uma compilação aí de rochas retroecologíticas, estão com as estrelinhas, né? Rochas de arco, estão em vermelhinho, Complexo Tamboril Santa Quitéria. Aqui embaixo vai estar o arco magmático de Goiás, que a gente vai discutir, né? O Caê virou a figura aqui, né? Aqui está o Oeste África, Parnaíba, Amazonas. E aqui está o São Francisco, Congo e Saara, né? Interpretou, então, que todas essas estruturas aí, essas rochas que marcam subducção, né? O metamorfismo de ultra alta pressão, elas marcam as vicinidades do lineamento transbrasiliano Cândia, então por isso provavelmente ele foi uma antiga zona de sutura marcando a subducção continental. Também vamos falar quando estivermos aqui na área do Nordeste. Bom, quis dar essa primeira fala aí sobre o lineamento transbrasiliano, porque ele marca aqui, né, a divisa norte do Orógeno Brasília, então realmente ele é uma estrutura importante. Eu marcaria esse limite um pouco menos irregular do que está aqui e deixaria esses complexos lá para a faixa araguaia, tá bom? Então nessa aula a gente vai falar do Orógeno Brasília norte e central, tá? Até a altura das primeiras NAPs aqui você vê que muda completamente a linha de falha, né? A linha de falha que vem mais ou menos curvilínea, mas tranquila, que de repente ela começa a ficar completamente barroca, rebuscada, né? Isso é porque o ângulo de cavalgamento muda muito aqui para baixo, né? Existem discussões aí do porquê disso, mas provavelmente tem a ver com paleogeografia do Craton, né? E também com a colisão do Paranapanema, que aconteceu primeiro do que tudo aqui embaixo, né? Até antes do que acontece mais para norte. Então, na verdade, o Orógeno Brasília, ele é entendido como um orógeno só, mas ele é um orógeno diacrônico, ele é um orógeno que envolve colisão de coisas diferentes, né? Aqui a gente tem a colisão do Paranapanema e aqui a colisão da Amazônia, que vem bem depois, né? Depois nós vamos discutir isso com mais calma. Eu entendo por mim, assim, que já deveríamos estar tratando o Orógeno Brasília como coisas diferentes, né? De repente um Orógeno Brasília Norte, um Orógeno Brasília Sul, ou talvez um Orógeno Mara Rosa aqui, não sei, porque existe uma estrutura aqui no meio que se chama inflexão dos Pirineus, né? Que é essa zona de charneira aqui, entre um flanco e outro, dessa curvatura enorme aí que faz o Orógeno Brasília. Talvez a gente entenderia melhor separando isso em dois, mas isso aí também não vou entrar no mérito agora, isso aí dá belas discussões. Bom, para falar de Orógeno Brasília Norte e Central, as melhores referências aí que a gente tem vem... eu acho que todas essas aulas que eu estou dando, vocês podem pegar esses nomes principais aí e ir atrás do currículo desses caras, né? Currículo Lattes, assim que se faz, né? Google Scholar, ResearchGate, né? Tudo isso. Porque tem nomes aí que são chave, né? Para falar de arco magmático de Goiás, você tem que ir atrás do nome do Márcio Pimentel, Reinhard Fuchs, né? Para falar de maciço de Goiás, você tem que ir atrás do trabalho do Harry Jost, que tá aí, né? Pessoal que trabalha com econômica lá nesses arcos, né? Claudinei, etc. Vocês têm que ir atrás desses nomes aí, vocês vão manter, acompanhar, né? Para ver quais são os trabalhos novos que estão saindo. Esse aí é do livro em homenagem ao Almeida, tá? Tem esse capítulo aí, Embasamento da Faixa Brasília e o Arco Magmático de Goiás. E depois, lá pro final, esse livro é organizado em ordem alfabética do primeiro autor, né? Do sobrenome do primeiro autor. Lá pro final tem um artigo do Valeriano e companhia, que é a parte sul da Faixa Brasília, tá? Dá pra aprender muito lendo esse livro aí do Almeida. Isso aí tá no livro do Craton de São Francisco, desculpa, Paleocontinente de São Francisco, Mônica Haber e companhia, né? É o capítulo 11, novamente, lá Reinhard Fuchs, Márcio Pimentel, Alvarenga e Elton Dantas. E isso aqui foi uma review convidada aí, né, que o Márcio Pimentel fez para o Brazilian Journal of Geology, pouco antes de falecer, há pouco tempo, né. Bom, então vamos falar aí do Orógeno Brasília, que representa a colisão entre o arco magmático de Goiás, ou se quiser separar, né, essa parte que está em vermelho, o arco magmático de Mara Rosa e de Arenópolis, essa parte está aqui embaixo. Do lado de lá já é faixa Araguaia e Paraguaia, nós vamos falar depois, né? A margem passiva oeste e sudoeste do São Francisco. E aqui embaixo o Craton do Paranapanema, que a gente só conhece ele por geofísica, ele está todo embaixo da bacia do Parnaíba. Figura aí de Valeriano e companhia diretamente desse livro aí.
Por geofísica, a gente tem uma ideia da espessura crustal aí, por sísmica, né? E o que eu acho interessante, quando você pega os perfis de anomalia burguês, também é do livro lá do Crato São Francisco, né? Você vê que a Paleopenínsula São Francisco, na verdade, ela vai até lá longe, né? Ela faz um bico aqui, né? E esse que a gente vê aqui deformado na zona externa da faixa Brasília, nada mais é do que a margem passiva do Craton completamente deformada e cavalgando para cima do que a gente vê hoje como Craton aflorante, né? Então, na verdade, a Paleopenínsula São Francisco ela vai até lá na frente, fazendo o biquinho, que provavelmente é o que determinou aí a formação dessa inflexão dos Pirineus. Que está em Acre, já é arco magmático de Goiás. Olha que interessante como é que fica, né? O perfil Bouguer dá exatamente aqueles perfis típicos de zona de sutura, né? Uma anomalia dipolar com a placa subductante, a placa que vai por baixo, ela tem a gravidade menor, e a placa que vai por cima, ela tem a gravidade maior, porque o manto está mais alto, né? Tem mais coisas juvenis. Típico aí, então, dessas zonas de sutura, certo? Ó, tá passando aqui um carro vendendo verdura, mas faz parte das vicissitudes aí da aula à distância, né? A gente tem então um mapa legal aí do Horóscopo Brasília, fonte Pimentel e Companhia 2004. Isso me foi gentilmente cedido aí, foi um mestrado que eu fui banca, né, da Poliana de Souza Moro em 2017, orientada pela Vidotti, né, lá na UNB, certo? Eu vou usar esse mapa dela aí, com a área que ela investigou, como base aí, pra gente poder falar do Horóscopo de Brasília, que é um mapa que tá bem divididinho aí, né, nas áreas, as zonas, né, que definidas aí por Foucault e companhia. A gente tem uma zona cratônica, pericratônica, né, uma zona externa, uma zona interna, o arco magmático de Goiás e o maciço de Goiás. Vamos ver o que é cada uma dessas unidades aí do Horóscopo de Brasília e falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Começando pela zona cratônica, essa zona que está marcada em verdinho aqui, né? São as NAPs, as NAPs estão mais para baixo, desculpa, mas são as zonas de cavalgamento mais externas da faixa Brasília, né? E o que elas vão envolver? A gente vai ter envolvido nessa zona de deformação os grupos vazante e bambuí, que são sequências pelitocarbonáticas que afloram no oeste de Minas Gerais. Tem muitos depósitos importantes aí de chumbo, zinco e fosfato, né, nessa faixa externa aí da zona cratônica da faixa Brasília. O grupo bambuí, provavelmente no Pterozoico terminal, aí eu coloquei até 520, quer dizer, já está indo pro Cambriano, né? Esqueci de mudar aí, que é de Acarano Cambriano já, né? 541 é a passagem. O grupo vazante tem um posicionamento ainda incerto. Ele seria parte equivalente ao bambuí, ou ele seria mais antigo, tem gente que coloca no Mesoproterozoico, né? Vamos falar um pouquinho dele, porque é muito discutida essa questão aí, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Tá bom, tive um probleminha com o cursor aqui, mas eu acho que agora vai, se a gente apertar aqui. Isto, tá bom. Tem aí então algumas coluninhas estratigráficas, né, que eu tirei acho que do Dardenne 2000, se não me engano, com as unidades metasedimentares que estão aí na zona cratônica externa da faixa Brasília, né? A gente tem os grupos canastra e biá, a gente tem o grupo vazante, que ocupa uma faixa bem delineada, o grupo bambuí e o grupo paranoá. E esses grupos todos estão cavalgados um em cima do outro, né? O que dificulta um pouco a determinação aí das relações estratigráficas e do posicionamento dessas bacias aí em termos de zonas tectônicas, né? Por isso nós vamos detalhar cada uma por sua vez aí para entender mais ou menos como é que é esse posicionamento. Tem aí também essa coluninha aí, né, mostrando como é que hoje se entende assim a idade desses grupos. A gente vai desde o grupo Araí, Natividade, que são coisas mais antigas, paleo, mesoproterozoicos, fazem parte dos rifts, né, que a gente falou tanto aí na cobertura paleo, mesoproterozoica do Crato São Francisco. Pois os grupos Paranoá e Canastra são entendidos hoje como grupos de margem passiva, né, fazem parte da margem passiva do Craton, são aquelas sequências do tipo QPC, quartzito, carbonato, pelito, né? O grupo vazante, que ainda também é entendido como uma pequena bacia restrita ali, uma plataforma carbonática, também parte da margem passiva, e o grupo bambuí já faria parte da bacia de antipaís, quer dizer, tem a inversão tectônica aí, né? De uma margem passiva para uma bacia orogênica. A gente viu bastante aí na outra aula, né? São as seções sísmicas que mostram
nessa zona aí o grupo vazante, o grupo Bambuí cavalgando, né? E com zonas de descolamento por cima do grupo Paranoá, Canaça, por cima das coisas que são mais velhas. Quer dizer, uma deformação completamente fin skin, né? De casca fina. Essa falha de São Domingos é uma das estruturas principais, tá? A partir daqui, o grupo Bambuí vai ficando horizontal, né? Então essa falha provavelmente é uma das que marcam aí o limite do cráton da zona cratônica que está adjacente à faixa Brasília, né? Vamos entender assim. Mapinha do grupo vazante, né? Com a posição dessa faixa vazante, às vezes é chamada de faixa vazante também, né? Que já é Canastra, Araxá, etc. E essa lascona aí que está nessa cor azul escuro, né? Pro lado de cá é Bambuí. A gente entende aí como uma faixa onde aflora o grupo vazante. O grupo Bambuí aflora nessa coisa azulzinha e depois no domo de cristalina, onde aflora a formação de Jequitaí, tá? Que seria uma cabeça de anticlinal, que é uma janela, né? Por baixo da napa canastra que a gente está vendo por baixo. Ele está dividido em várias formações, né? E o importante, esse grupo tem uma importância muito grande econômica, né? Tem vários depósitos que a gente vai destacar. Então tá aqui uma coluninha mais atualizada aí da Ardenne 2001, né? E desde muito tempo eram descritos esses tipos de estromatóides aí, Conophyton, né? Lá no grupo vazante. Isso aí faz parte do CIGEP, que foi escrito pelo MISE e colaboradores em 2007. Parece até uma dobra, né? Mas é uma cabeça de estromatólito lá em vazante. Foi estudada a proveniência desses grupos aí no doutorado da Joseneuza Rodrigues, principalmente, né? Teve mais gente que estudou por aí também, onde ela apresentou vários dados, Oranchum, Samariniodímio, Hafnio, etc., né? E todos esses grupos aí, os zircões mais novos deles estão em torno de 940, 1.0, né? Indicando que você tem basicamente uma erosão do Crato São Francisco, né? Isso torna difícil um pouco também, porque na base você tem alguns depósitos de fosfato, que são esses depósitos Rocinha aí, né? Você tem um diamictito, um conglomerado aqui em Santo Antônio do Bonito, e em cima disso você tem fosforitos. E se você tende a interpretar esses dados aí de 1.0 como se o grupo pudesse ser todo ele mais velho do que o criogeniano, vamos dizer, né, toniano, criogeniano, por aí, a maioria dos depósitos de fosfato eles estão no ediacarano, né, quando você começa a ter uma oxigenação mais legal. E aí existe uma discussão muito grande se esses depósitos de fosfato aí do grupo Rocinha não fariam parte, na verdade, do Bambuí, né? Só que aí você teria que dar um jeito nessa estratigrafia, né? Será que o mais velho está por cima do mais novo, né? Ficou um pouco estranho de interpretar. Vamos tentar entender melhor isso agora. Então tá aí todos os zircões da Joseneuza do grupo vazante, 565 grãos. O pico principal, como não podia deixar de ser, né? Paleoproterozoico, orogênese iaciana tá aqui. Tem alguns zircões aqui que provavelmente vêm do rift stateriano, né? Tipo espinhasco que a gente viu. E dos rifts calimianos estão aqui também. Tem um grande pico em 1.2, que ele é um pico um pouco enigmático ainda, mas tem aí nessa região, já foi encontrado na região sul da faixa Brasília ali, algumas rochas do tipo Nova Aurora, etc., que pode indicar um embasamento da cidade, mas precisam ser melhor estudadas, né? E o 940, que provavelmente é o rifteamento do Crato São Francisco, né? Está marcado por diques, está marcado por rochas máfico-ultramáficas que afloram melhor na Borborema e na Mantiqueira, que a gente vai ver mais pra frente também. Depois, né, um monte de gente foi estudar furos de sonda do grupo vazante, né, tem muito depósito mineral, então tem muito furo de sonda. E esse pessoal aí, Karen Asme, Brian Kendall, Kreiser, etc., Larry Heeman, são geocronólogos lá do Canadá, estudaram aí alguns folhelhos negros do vazante fazendo idade do tipo isocrônica Rhenio-ósmio. Tá nos meus planos aqui gravar algumas aulas de geocronologia que eu vou colocar online aí a gente vai poder discutir melhor sobre a confiabilidade, o que significam esses dados, né? Mas na época foi interpretado isso aí como uma evidência de deposição do grupo vazante em torno de 1 bilhão de anos, né? Seria então coisa provavelmente até mesoproterozoica, mais antiga. Mas existem controvérsias quanto a isso aí, né? Inclusive algumas dessas unidades têm zircão detrítico que é até mais novo do que esse intervalo, né? Então tem alguma discussão sobre o que essas idades significam e potencialidade de mobilidade, né, do Rhenio e do ósmio, de acordo com o metamorfismo e outras coisas assim. O pessoal que desenvolveu a técnica fala que não se mobiliza não, mas
A geoquímica do reino e do osmo não é tão bem compreendida ainda não. Vamos falar disso com mais calma no nosso curso de geocrono, né? Então tá aí os intervalos ricos em folhelos negros que o pessoal mostrou. E às vezes, na base da formação Lapa, que está lá no topo do vazante, afloram essas rochas brechas, essas brechas calcárias aí, que parece coisa de retrabalhamento. E nesse trabalho eles interpretaram essas brechas calcárias como dropstone, como classe caído. Eu não sei se isso é muito fácil de fazer, porque a coisa está toda deformada, metamorfizada, né? Parece que você tem uma folheação que segue. Eu já vi alguns furos desses e eu não fiquei muito convencido de dropstone não, mas depende, né? E existe aí a quimiostratigrafia de carbono, quimiostratigrafia de estrôncio, né? Com intervalos negativos que provavelmente são interpretados como marcando glaciações, certo? Há pouco tempo agora, né? O pessoal Varenga e companhia apresentaram novamente a quimiostratigrafia do vazante e eles indicaram que eles não acham não que é mesoproterozoico, acham que é provavelmente toniano, tá bom? Por que falam isso, né? Encontraram essas coisinhas aí que interpretaram como VSM. VSM é Vase Shaped Microfossil, ou microfóssil com formato de vaso. Interpretado como um dos primeiros eucariontes, esses bichinhos, né? Se isso aí for mesmo VSM. E eles são típicos aí do toniano, quando você estava começando a ter um ecossistema mais complexo, né? Já passagem criogeniano, na verdade, né? Já estava lá para 700 e alguma coisa. Então poderia indicar aí umidade toniana. E aí fazem a comparação da quimiostratigrafia do vazante, né, com as outras coisas que acontecem por aí. Provavelmente a formação Lapa está lá, que essa de cima já está representando a glaciação sturtiana para eles, né? Tipo a carbonato de capa do sturtiano. Mas as outras por baixo seria coisas mais antigas. Ou alguma coisa mais antiga também, né? Falta idade para bater o martelo aí. Isso do nosso livro lá, do nosso capítulo de livro que a gente publicou ano passado, né? Uma coluna compilada aí do vazante com todos esses dados, né? Lá, então tem zircão detrítico do Santo Antônio do Bonito ali, mais velho que 2.0. Algumas idades de Renio Osmi aqui, do pessoal Rodrigues, Bertoni, Geboy, Asmi, né? 1.3, 1.2, às vezes com erro muito grande, né? Zircão detrítico mais novo tem 1.2, né? Então olha só, isso aqui dá um problema, né? As idades reniosas dão 1.3 alguma coisa, zircão detrítico mais novo é 1.2. Né? Os cronômetros já não estão batendo aqui, tem alguma coisa errada. Você vai subindo, Serra do Poço Verde e Morro do Calcário, você tem mineralizações de chumbo zinco. Isso aqui tem uma movimentação hidrotermal muito forte, né? Tem intervalos, está lotado de pirita hidrotermal, né? As brechas mineralizadas em chumbo e em zinco, né? Você sobe aqui e vai ter mais zircão detrítico e as idades reniosas que a gente discutiu e mostrou lá embaixo. Então, se a gente vai por essas idades reniosas, isso aqui estaria no mesoproterozoico, mas se a gente vai pelos fósseis do tipo VSM, talvez que seja toniano. E também isso bate com o estrôncio, tá? Que está já quase 70,68 por ali, que é típico do toniano. Então, quem tiver mais interesse aí na quimiostratigrafia do vazante, pode ir atrás desse trabalho aí do ano passado, que é uma compilação legal. O Varenga tá aqui, tá todo mundo aqui, né? Participou. Um aluno meu também, Marco Paulo Soteiro, que fez mestrado lá. Tem mais gente que fez mestrado ali na região da mina, né? Tem o Gustavo Oliveira, tem muita gente que estudou. A Gema Olivo tem ótimos trabalhos aqui no vazante. O vazante é um negócio bem estudado, mas que ainda não existe consenso em nada. Isso é engraçado, né? Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente fica com dúvida. Os principais depósitos minerais, essa coluninha do vazante Canaça de novo, né? Deixa eu voltar aqui, desculpa. A gente tem depósitos de chumbo zinco que são sulfetados e a gente tem depósitos de chumbo zinco silicatados, né? Que são um pouco diferentes aí dos sulfetados. E aqui embaixo, né? Rocinha, Lagamar, Santo Antônio do Bonito, a gente tem fosforitos, tá bom? Então, essa sequência de fosforitos aqui que existe uma discussão grande se isso não faria mais sentido correlacionar com o bambuí, porque no bambuí você tem fosforitos na base, né? Só que para você fazer isso, você teria que tirar essa sequência aqui do grupo vazante, né? Vamos ver como é que isso foi feito aí para frente. Os depósitos de fosfato, então tá aqui só aquela parte de baixo da coluna, né? Mostrando os fosforitos aqui, Coromandel, Rocinha, Lagamar. Está localizado na porção oeste, noroeste, por ali, nessa longa faixa alongada de Noaia, Coromandel. Estão associados a ardoses carbonoses carbonáticas e ocorrem na forma de fosforuditos, fosforenitos e fosfolutídeos.
Aconselho todo mundo a dar uma olhada nessa região aí no Google Earth, que é uma região muito bonita, tem as dobras lindas, dá para você ver perfeito assim no Google Earth, muito bem demarcado o oeste de Minas aí. Bom, aí vem aquela questão, né? Então a gente tem aqui duas seções que elas são exatamente a mesma seção, vocês estão vendo, né? Eu tirei isso, isso vem de Sanches, 2012, né? Teve um mestrado, um doutorado que eu fui da banca, da Sofia Marques, aqui do Liceu FMG. E olha só, a seção é a mesma, mas está mostrando duas interpretações diferentes. A primeira interpretação é que esse pacote é todo grupo vazante, né? Então você começa lá na formação Rocinha, Lagamar, com os fosforitos, você vai subindo, vai Serra do Garrote, São Pelitos, aí você tem grupo vazante com Morro do Calcário, etc., Serra da Lapa, que é onde está o chumbo zinco, né? E o Canastra cavalgando tudo. Isso tudo cavalgaria os siltitos do grupo Bambuí do lado de lá, né? São duas falhas aqui. Então, nessa interpretação, os fosforitos fazem parte do pacote vazante. Mas aí, quando veio essa interpretação que talvez os fosforitos fossem parte do Bambuí, imaginou-se, antes de encontrar no campo, que deveria ter uma falha separando os fosforitos do resto do vazante. E aí, como imaginou-se que teria uma falha separando, foram para o campo e acharam a falha, né? Então tá aqui, essa seção de baixo, que é exatamente a mesma de cima, só que a falha foi deslocada, né? Dos pelitos para trás aqui, ó, incluindo os fosforitos no grupo Bambuí. Aí vai depender da interpretação que você prefere, né? E de pessoas que vão estudar aí nessa região e tentar dar a sua própria interpretação, né? A interpretação da Sofia, se não me engano, é que fazia parte do Bambuí. Tá? Então, como os dados de zircão detrítico não servem para bater o martelo, precisa de dados novos para estudar isso aí, e isso serve até como guia prospectivo, né? Será que os fosforitos são só neoproterozoicos? A grande boom de fosforitos, porque é aí que você começa a ter oxigênio, é aí que você tem erosão de cadeia de montanha para fornecer o fósforo, né? E você tem um pico, mas será que no Mesoproterozoico também não tinha? Então são assuntos bem interessantes, com viés econômico bem forte aí também, né? Econômico, ambiental, químico, tudo que vocês pensarem. Algumas rochas do mestrado da Sofia, né? A gente tem amostras de fosforitos aí das lavras Galvani, amostra de pelito, né? Do Lulutito, ela teve acesso a furos de sonda do pessoal que explora fósforo lá, né? Para fertilizante. E os depósitos de chumbo zinco, são os famosões aí do grupo vazante, né? A gente tem os depósitos sulfetados em Morro Agudo, Fagundes e Ambrósia, e a gente tem o zinco silicatado de vazante, que é muito famoso, né? Muito explorado por muito tempo pela Votorantim, que hoje é Nexa, né? Os depósitos de chumbo zinco sulfetado, né? Com a galena, com tudo que vocês esperam, esfaleritas, sulfeto de chumbo e zinco, eles têm uma reserva de 18 milhões de toneladas, 5% de zinco e 1,75% de chumbo, e são originados da expulsão dos fluidos conatos a partir da sequência sedimentar, né? Quando vai ser comprimida, esses fluidos vão depositar em locais de menor pressão e vão cristalizar esses sulfetos. Bom, agora o zinco silicatado, essa aí é um trabalho de graduação que eu orientei, quando ainda era Votorantim, né? O Apolo, o pessoal lá deu uma força boa pra gente, e teve essa dupla que eu orientei, o Denis Quintão e o Vinícius Ferreira. O Denis hoje está nos Estados Unidos e o Vinícius está fazendo doutorado aqui, se não me engano, no CDTN, né? Fui da banca de mestrado dele também. E aí tá uma série de seções aí que eles desenharam na região da mina. Então essa aqui é a região da mina de vazante, essa aqui é a falha de vazante. A falha de vazante é onde está concentrado o minério, né? Então é um minério tipicamente hidrotermal aí, né? Que ele está nessa zona de falha. E ela é uma zona de falha que a última movimentação dela é normal. Então tá aqui o Denis, eu acho, no campo, né? Esse aqui é a zona de falha, onde fica tudo cisalhado, né? E tá pegando aqui as estruturazinhas do tipo SC. E ela tem uma movimentação normal, e isso ajuda muito, né? Na hora de percolar o fluido, principalmente esses espaços que dão esses steps, onde você tem abertura, né? Porque nesses steps que você tem extensão, quer dizer, não é uma parte compressiva, né? Não é uma parte que geraria um degrau onde você teria encontro das duas paredes, mas você tem separação das duas paredes. É aí que vai estar o bom do minério, né? Que o fluido vai vir, vai encontrar aquele bolsão de espaço onde ele pode depositar. E às vezes você acha que acabou o minério, né? Porque você explorou aquele bolsão e aí para baixo ficou seco, você fala, acabou o minério, né? Mas é porque essa zona que está seca é a zona onde você tem o encontro das duas paredes. Talvez você tenha que ir um pouco mais para baixo para encontrar outra zona de abertura, né? Outra zona de releasing band para você poder explorar. Isso tudo tem mais a ver com exploração e geologia econômica, mas a geologia do Brasil engloba tudo, né?
Você vê que dá pra gente falar de várias coisas aqui, basta escolher o tema. Mais estruturas do tipo SC e milonitos aí, né, dos dolomitos, do tipo do grupo vazante, às vezes também pega nos pelitos, né, que faz parte aí da zona de falha. Isso tudo é do trabalho de graduação do Quintão e Ferreira, que vocês podem achar na página do IGC ou FMG, dá para baixar todos os trabalhos lá. Novamente aí fotos de campo, e isso aí agora é a coisa que eu gostava muito de fazer lá, né, a gente gosta dessas coisas mágicas aí no campo, né. Tem esses minerais que são de alteração dos silicatos, né. Então aí, por exemplo, você está vendo a alteração da wilemita para hemimorfita, nessas rochas aí, essa coisa vermelhinha que você está vendo. E a gente andava no bolso com um pacote de reagente aí, né, que quando você pingava na rocha, se ela tivesse zinco, ela ficava vermelhinha assim, ó. Né? O principal mineral minério na mina é a wilemita, que é um silicato de zinco, mas ela forma essa calamina, que é uma coisa supergênica, né? É um nome popular para esse minério. A designação tem vários minerais distintos aí, que são minerais que vêm da alteração superficial da wilemita, na hidratação, etc. E você carrega esses reagentes aí para você indicar onde está tendo essas reações. Outra coisa interessante são as plantinhas que só dão em cima desses lugares que tem zinco aí. Elas são chamadas de calaminíferas, né? Então essas plantinhas são um bom indicador fitogeológico, né? Às vezes tem alguns raros indicadores fitogeológicos que onde você vê aquele tipo de planta, você sabe que tem um tipo de rocha específica embaixo. Por exemplo, as árvores do tipo barriguda para calcário, né? Aquelas árvores barrigudas, onde você vê, você pode saber que tem um calcáriozinho aflorando. Bom, teve um trabalho há pouco tempo, eu fui revisor desse trabalho na Revista Brasileira de Geociências, onde fizeram aí samário, neodímio, estrôncio, né, o pessoal lá do Rio de Janeiro, nos grupos vazante e canastra. E eles chegam numa conclusão interessante, que o grupo vazante, o grupo canastra, eles vêm do paleocontinente de São Francisco, mas que eles têm um componente importante desses diques máficos aí de 900 milhões de anos, mais ou menos, né, que tem a ver com a quebra, né, com a ruptura desse paleocontinente para abrir lá o paleogolfo, Macaúbas, etc. Né? A gente vai falar mais disso aí mais para frente. Isso tudo com assinatura de neodímio. O grupo Bambuí a gente já falou bastante na outra aula, vocês viram essa sessão aí que tá no trabalho de Humberto Reis e companhia, né? Essas fotos também eu já mostrei, com o grupo Bambuí completamente deformado. Então, para falar de coisas diferentes, vamos falar dos depósitos de fosfato do Bambuí, né? Que, por exemplo, lá em Tocantins, né? Você tem aqui na zona cratônica externa aqui da faixa Brasília, o depósito de Campos Belos, que é um depósito de fosfato muito importante, né? E aí tem uns trabalhos aí de Drummond e companhia, né? Descreve aí o mineral francolita, é uma variedade carbonática da flora apatita, que está aí no desenho aí de fotomicrografia também. E aí tem toda uma interpretação paleoambiental, você tem que ter uma zona onde você entra com oxigênio, né? Então você já tem que ter um oxigênio legal para poder formar isso aí. O depósito de Campos Belos é interpretado como Bambuí, não tem interpretação que ele seja coisa mais velha do tipo vazante, nada disso, né? E aí o modelinho dele, dessas zonas de bioatividade aí muito rica, né? Porque são oásis de oxigênio, quando a atmosfera ainda não era completamente oxigenada. Isso aí tudo acontece depois do snowball, né? Então tem tudo a ver, pode ser água de degelo dos icebergs que está vindo oxigenada, e aí vai se encontrar com o fósforo que está sendo entregue pela erosão das cadeias de montanhas e vai formar esses grandes depósitos de fosfato. Se tudo der certo, a gente vai estudar essas coisas aí intensamente daqui para frente. E esse aqui é o meu aluno, Marcos Paulo Soteiro, da CPRM, né, junto com Paulo Henrique Dias, que estudaram aí essa região do vazante, mas furos de sonda que não tinham sido descritos bem antes, né? Tinham sido descritos, desculpa, mas não foram utilizados para trabalho do tipo paleoambiental, sedimentar, estratigráfico, estrutural, né? E aí o Marcos Paulo interpretou vários desses furos aí. Esse é um dos trabalhos que já saiu na Geologia USP. Vai sair um outro trabalho que está sob revisão com a quimioestratigrafia disso tudo, né? Que foi feito isótopos de carbono, oxigênio, estrôncio lá com o pessoal da UNB. Algumas fotos dos furos que ele estudou, né? Tem uns estromatóides lindos aí nos furos, né? Tem umas estruturas muito legais, as brechas calcárias, né? Então por isso às vezes eu tenho essa interpretação que essas coisas são mais intraformacionais, dá para você ver os pedaços de calcário sendo retrabalhados aí, né? Coisas muito ricas em piritas, onde passa fluido ali, o vazante fica todo cheio de sulfeto, é muito interessante. E ele fez um modelinho aí de uma plataformazinha carbonática aberta para oeste, então
tem a ver, né, uma subbacia com aquela coisa da margem oeste do Crato São Francisco. Praticamente todo mundo está interpretando assim, né? Interpretação que o vazante inteiro é igual ao Bambuí já não é mais colocada para frente, não tem muita diferença aqui, estratigráfica, etc, né? Talvez só aquela parte dos fosforitos. Bom, agora ainda sobre a zona externa, a gente vai focar nesse bloquinho cor-de-rosa em cima, tá? Esse é um bloquinho muito importante, que é chamado de bloco Almas de Anópolis Cavalcante. Às vezes usam nomes ligeiramente diferentes, mas é essa região aí, mais a norte da bacia. O consenso geral hoje em dia é que isso representa um apêndice do Crato São Francisco, né, que serviu de embasamento para essas coberturas externas, aí, Canastra, Paranoá, Vazante, etc. A gente tem complexos granito greenstone, que chega até o Arqueano, hoje já se sabe, né, e alguns relictos de cobertura metasedimentar. E granitos anorogênicos paleo e mesoproterozoicos, que tem a ver com aqueles rifts, né, com o rifteamento estateriano, calimiano, que a gente já viu também sobre o Crato São Francisco. Isso aí é importante, que esses granitos, alguns deles são estaníferos e alguns deles têm tântalo também. Nesse mapa está melhor para a gente ver a inflexão dos Pirineus aqui no meio. Ó. Artigo professor Fouque e companhia. O que eu gostei muito aqui logo nessa figura de cara é que ele já marca tudo que é paleoproterozoico aí em preto. E aí você vê a importância do paleoproterozoico no território brasileiro, né? Tanto nas regiões cratônicas do Amazonas e do São Francisco, mas também como embasamento das faixas dobradas, né? Mostrando que grande parte das faixas dobradas são do paleoproterozoico, o embasamento delas, né? Do lado de cá é um mapinha com idades modelo Samário e Neodímio, mostrando lá que você tinha, né? Não, desculpa, eu inverti, né? Aqui são as idades urânio e chumbo e aqui são as idades Samário e Neodímio, né? O mapeamento do neodímio ele é mais espalhado, mostrando que provavelmente você tinha coisas muito antigas aí, né? Arqueanas e paleoproterozoicas nesse bloquinho. E hoje em dia isso está sendo mais intensamente estudado. Então vou mostrar alguns trabalhos aqui, né? Tem esse trabalho aí que interpreta essa formação Tikunzal como uma formação riaciana, com metamorfismo, etc., do tipo um greenstone beltzinho do tipo arco magmático, né? Acrecionário. Esses trabalhos aí, Marco Antônio Caçador e companhia, né? Mostrando a acreção crustal multistágio, né, e inclusive interpretou alguns flare-ups aí nessa região, porque você tem registro desde o Arqueano 2.5, mas você tem registro também no Sideriano, né, até chegar no Paleoproterozoico, que é o mais comum. Então, por exemplo, aí está um mapa ternário aí, né, onde ele colocou algumas possíveis zonas de sutura antigas, os Crato São Francisco do lado de cá, né. E aqui você teria um terreno Novo Jardim, do paleoproterozoico arqueano, o último arqueano paleoproterozoico, Sideriano aqui, arco magmático Boqueirão, que vai até o paleoproterozoico final, né? Desculpa, Sideriano até quase Riaciano aqui. O bloco de almas, que ele chamou de Metacrato, uma região decratonizada aqui, né? Terreno Aurumina, e aqui já é o arco magmático de Goiás, né? Que é a parte de Mara Rosa. Do lado de lá, Araguaia. Então, com esse detalhamento, com esse retalho aí dessa região, né, fizeram aí as idades urânio chumbo, etc., tentando fazer esses pulsos de criação de crosta entre 2,5 e 2,0. A interpretação dele é que nesses 500 milhões de anos teve uma amalgamação desses diversos terrenos aí à borda do Crato São Francisco, né. E aí faz um modelinho tectônico do terreno Novo Jardim chegando, depois arco magmático Boqueirão, bloco de almas, que seria uma espécie de microcontinente, né, vem colidir, e no final vai formar aqui o terreno Aurumina como um arco magmático bordejando esse terreno. A interpretação toda muito interessante, principalmente para mim, que eu tive um aluno agora, o Renato Barros, né, que acabou de fazer um mestrado bem bacana na Complexo Cristalândia do Piauí, que provavelmente é a continuação dessas coisas aqui quando a gente vai para o Nordeste, quando a gente vai para o sul do Piauí, né, divisa Tocantins, Bahia, Piauí, ali, né. E provavelmente isso aí continua para lá, então vai ser bem legal fazer esse tipo de interpretação aí nos próximos trabalhos. Outro trabalho que falou disso também, né, Northern Brasilia Belt, falando principalmente da orogênese riaciana, aí colocou aqui de novo, lá naquele mesmo modelinho, o paleocontinente aqui do maciço de Goiás colidindo com essa turma toda que o Marco Antônio Caçador já tinha colocado aqui antes, né? Seria então um fechamento do último arco aqui de 2.1, 2.3, trazendo o maciço de Goiás, que a gente vai falar mais para frente, né, para colidir com
com o resto das coisas e formar o Crato São Francisco Congo, né? Aquela parte do biquinho do cráton lá que a gente só viu por geofísica. Mais um aí, ó, mas dessa vez aqui lá embaixo, né? A gente saiu do bloco Almas de Anópolis, etc. E é um pedacinho lá do Maciço de Goiás. Está interpretando o Maciço de Goiás como parte disso tudo, então, né? Como uma parte retrabalhada disso tudo. Aí tem uma linha de tempo aqui bem interessante para essas coisas. Esses artigos estão saindo aí, pipocando. Então, quem quiser correr atrás, são regiões que estão sendo muito estudadas. Bom. Deu um probleminha aqui, só um minuto. Esse aqui é outro trabalho de Marco Antônio Caçador e companhia, né? Dessa vez focando no rift Stateriano-Calimiano, que vai formar aí a Chapada dos Veadeiros, que é essa coisinha que a gente está vendo aqui, ó. Seria uma continuação lateral do sistema de rifts aí, Chapada Diamantina, Espinhaço, São João del Rei, que a gente já viu na outra aula, né? E o que é legal desse trabalho do Marco Antônio e companhia é que eles separam aí o rift Stateriano, que é o que o rift sempre foi falado, né? E separaram esse grupo Traíras e Serra da Mesa do meio do Araí, né? Antes isso era formação dentro do Araí, agora foi para grupo aqui, segundo a proposta apresentada nesse artigo, né? E você tem o Granito Serra da Mesa, que é da cidade também, calimiana. Então, os dois eventos que tem lá na Chapada Diamantina e no Espinhaço, que a gente falou na outra aula, né? O evento Stateriano e o evento calimiano, formando aí as sequências do tipo rift continental, segue, né? Mesma coisa, lá 1.57 e 1.77. Novamente no artigo dele, dessa vez ele coloca aqui, né, qual seria a paleoborda do Crato São Francisco, já englobando o bloco Almas, Tocantins, etc., até a biquinho, até a inflexão dos Pirineus lá, e aqui embaixo também Complexo Guanhães, Porteirinha, que é a parte do, desculpa, colocar o cursor, então tá aqui o biquinho, né, o bloco de Almas de Anópolis, o biquinho aqui do Crato, e aqui a gente tem a parte de Guanhães, Porteirinha, etc., formando todo a paleocontorno aí do Crato São Francisco, né? E a região que o meu aluno Renato estudou é essa região aqui, ó, né? Aqui ela está coberta, mas isso é uma sacanagem, porque as coisas afloram aqui, né? Seria a continuação dessa, né? Na verdade, nessa parte aqui, azulzinha, né? Seria a continuação dessas coisas aí que foram interpretadas desse lado. Acabou de sair no Gondwana Research, eu espero poder falar disso quando chegarmos lá na aula de Borborema. E aqui é a comparação das coluninhas do Espinhaço Norte, Chapada Diamantina, e da faixa Brasília Veadeiros, né? A gente tem o rift Stateriano, o rift Calimiano e coisas do tipo SEG mais pra cima, né? Perfezinhos aí do Dardenne e companhia. Então a Chapada dos Veadeiros está deformada, né? Mais do que a Chapada Diamantina, na verdade, que é do Craton, né? Espero que eu vá agora também, daqui a pouco, lá fazer campo com o pessoal. Nós estamos desenvolvendo os trabalhos aí. Fotinhas de excursão da pós-graduação em Geologia, UFMG, tá? Discussão que foi feita em 2003. Vão reconhecer alguns rostos familiares. Aqui está aqui o professor Fuch, né? Professor Hard, foram os dois guias. Rosaline, professora hoje aqui na UFMG, né? O Max foi professor na UFMG, hoje é professor lá na UFOP. Mais umas carinhas aí conhecidas que fizeram pós-graduação aqui na UFMG, tá bom? Isso é no Vale da Lua, tá? Então, novamente, aqui aquela questão dos anticlinais, sinclinais abertos, né? Igual na Chapada Diamantina. Olha aí, na base do Grupo Araí você tem essas brechas granofíricas, né, que são rochas vulcânicas ácidas, igual você tem lá no que a gente viu, né, no Espinhaço, Rio dos Remédios, etc. Xenólito aí, ó, que são aí dentro de uma rocha subvulcânica, mais uma rochinha vulcânica. Isso tudo são fotos dessa excursão. E aí os granitos estaníferos relacionados a esses rifts, né, cheio de depósito aí de ouro, estanho, tântalo, PGE, essa região, né? Então aqui está a região Cavalcante, para baixo aqui São Jorge, etc, né? Depósito de ouro de Almas de Anópolis, que está hospedado nessa zona de salhamento N50W, N55E, e tem depósito de urânio também aqui nessa região de raiz aminha, que é uma mineração pouco conhecida, mas que está mineralizada aí. Tá, falando aqui da zona externa agora. A gente tem aí, novamente, aquela figurinha mostrando os grupos Ibiá, Canastra, Vazante, Bambuí e Paranoá, tá? E aí a gente vai falar nessa zona externa, né, dessas coisas que afloram aí, principalmente Canastra e Paranoá, que fazem parte da margem passiva, assim como o Vazante faz lá da margem passiva proximal, né, que seria a margem passiva mais distal, plataformal. Então agora a gente está no Canastra e Paranoá aqui no meio, né? Falando um pouquinho do Araí, na atividade, isso aqui já mudou um pouco, né? Vazante, agora a gente está nessa parte que seria a margem passiva mais distal.
Isso tudo, obviamente, está cavalgado, né? Você vai na região lá de Brasília, você vai ver esses quartzitos aí de Paranoá, todos cavalgados para cima do Bambuí, etc. Né? De novo, fotinhas da excursão. Isso aí é o conglomerado do Grupo Paranoá, o Basal, né? Que está no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, que é essa paisagem bem bonita aí, que forma como se fosse uma paisagem lunar, quando ele erode, né? Então aqui são dois momentos aqui, estou eu aqui vendo lá longe a Chapada dos Veadeiros com o conglomerado do Vale da Lua aqui na base. Isso aqui é no Energel 2003 em São Jorge, né? A gente pulando aí esse poço aí no Vale da Lua. Isso aí teve dois Energels há pouco tempo, né? Na Chapada dos Veadeiros, um em 2003 e um em 2015. Um foi na parte sul, que é São Jorge, que é a parte mais famosa turisticamente, né? O outro na parte norte, Cavalcante, que também é bem famoso, né? Olha aí, mais fotinhos do conglomerado São Miguel, no Grupo Paranoá Vale da Lua, né? Que é um lugar bem legal de visitar. Coisas do tipo quartzito de plataforma marinha rasa. Mais quartzito aí do Grupo Paranoá. E às vezes tem umas dobras, assim, a discussão aí se isso aí são slumps ou se são dobras isoclinais e recumbentes tectônicas. Falhas aí cortando o Grupo Paranoá com uma dobra bem apertada aqui, né, relacionada. E se você pega a proveniência dos grupos Paranoá e Canastra, tanto por idades modelo neodímio como o Pimentel fez aqui, né, quanto por urânio chumbo, eles dão coisas muito antigas, né, então é compatível com margem passiva, erosão do Crato São Francisco, de 2.0 para trás aí, né. Já quando você vai na parte que vai estar na parte mais interna, que a gente vai falar depois, né, os grupos Araxá e Ibiá, eles têm uma distribuição de idade modelo bimodal. Aí tem coisa antiga, mas também tem coisa neoproterozoica. Isso aí indica que você provavelmente tem um cavalgamento, né, da zona externa para a zona interna de coisas que estão vindo de bacias diferentes. Seria o cavalgamento de bacia relacionada ao arco magmático por cima de bacias relacionadas à margem passiva do Crato São Francisco, que é o Canastra e o Paranoá, né? Seria necessária uma fonte mais nova. Bom, então a gente tem o grupo Paranoá, com os zircões detríticos muito velhos, né? E o grupo Canastra, também bem velho. Associação do tipo QPC, quartzito carbonato pelito, desculpa. E quando você vai para a zona mais interna aqui, e para as naps da parte externa ali, a gente vai ter os grupos Ibiá e Araxá. Agora isso é uma discussão muito grande, né? Porque a seção tipo a área tipo do grupo Araxá é aqui na napa de Araxá, né? Só que ele foi mais estudado antes, né? Aqui mais no meio. E se você pegar esse Araxá que está sendo chamado, olha como é que isso vai longe, né? Uma unidade que vai lá longe e vai englobar coisas que vão da face aqui, o xisto com granada, até coisas granulíticas e vai embora. E se você pegar os últimos trabalhos, né? Foi Barbosa que definiu esse nome, Grupo Araxá. Tinha mapas que levavam o Grupo Araxá até quase no sul do Pará lá, né? Então, assim, tudo que era xisto virava Araxá. Então, provavelmente tem coisas misturadas aí no meio que não tem a ver uma coisa com a outra, né? Que precisava ser melhor separada. Nós vamos ver isso com calma quando formos falar das naps mais a sul. Também José Endeusa Rodrigues fez o doutorado lá com o Pimentel, né? Ela é da CPRM. Apresentou aí zircões aí dos Canastra e etc. Ibiá também, mas vamos falar disso quando falar da parte sul aí, né? E esse foi o primeiro trabalho da Daniele Piusani e companhia, que nessa parte de mais alto grau, né, próxima a Goiânia, Anápolis aí, ela pegou amostras de xistos, que são considerados como xistos do grupo Araxá, e ela encontrou zircões de até 650, 630, né, então isso indicava que você tinha uma proveniência completamente diferente, por exemplo, do Canastra, do Paranoá, que os zircões são todos no neoproterozoico, né, no paleoproterozoico, desculpa. Então isso indica que é uma bacia completamente diferente das bacias do tipo QPC, Canastra, Paranoá, etc. Né? Provavelmente eram bacias do tipo relacionado a arco magmático. Vamos desenhar isso mais para frente também. Por exemplo, esse desenho do Alexandre aí, né? Colocou aqui um domínio de plataforma glaciomarinha, que é quando está sendo depositada a formação de Ictaí, etc. E lá na frente a gente vai ter os grupos Araxá e Ibiá relacionados ao arco de Goiás, que está sendo formado aqui. Nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. E depois isso tudo cavalga em cima do outro, né? Então você vai ter essas unidades em lascas de cavalgamento. A gente tem que lembrar que quando a gente está desenhando bacia, a gente está desdobrando isso aqui, né? E nem sempre é simples fazer esse balanceamento pré-cambriano. Tem alguns depósitos de ouro associados aí ao grupo Canastra, né? Muito famoso lá, explorado na mina do ouro, Morro do Ouro, né?
disseminado, segregação de quartzo metamórfico. O ouro neoproterozoico, nessas sequências do tipo QPC, ele não é tão comum, né? Então esse ouro aí, ele é um ouro especial, né? Que ocorre ali na região de Paracatu, Morro do Ouro, etc, né? E tem esse teor aí em abundância de quartzo, é ouro que está em veio, então ele faz efeito pipita, né? Para o controle da mineralização estrutural associada à zona de transtensão desses quartzídeos aí. Bom, agora falando da zona interna, passando aqui para dentro já, a gente vai ter mais a norte aqui, de importante, os grandes complexos máfico-ultramáficos acamadados do Orógeno Brasília, né? E de norte para o sul eles são 3, aí Canabrava, Niquelândia e Barro Alto. Então são complexos acamadados, onde a gente tem uma base ultramáfica que vai ficando mais máfica, né? Com topo, pode chegar até quartzo de diorito no topo, anortosito. E pode ter injeções de magma novas, né? Ultramáficos, então refazendo essa estratigrafia, né? Isso aqui é as sequências vulcano-sedimentares nas quais esses complexos máfico-ultramáficos estão intrudidos. Que de norte para sul, essa sequência de Palmeirópolis, onde Canabrava está intrudido, Indaianópolis e Juscelândia, certo? Algumas fotos da discussão aí, do nito e peridotito da intrusão de Niquelândia, né? Do nito é praticamente só olivina. Tá mostrando aí os diagramas para vocês se lembrarem desses nomes, né? Onde que estamos em cada pedacinho do diagrama quando falamos esses nomes aí típicos dos petrólogos. Do nito peridotito novamente. Um ebsterito aí de Niquelândia, ó. Um norito, que é o mais comum aí pra gente. Quem tiver interesse nesses trabalhos aí, nessas coisas, com certeza tem que ir atrás do trabalho do professor César Fonseca, lá da UNB, né? Que ele estudou essas sequências máfico-ultramáficas aí em detalhe, né? Então tem um mapinhas aí da sequência de Canabrava, Niquelândia e... esqueci o nome da última agora. Barro Alto, isso. Tem algumas datações, né? Pegaram aí datações tanto das unidades encaixantes, lá Palmeirópolis, fizeram misócloro na Samariniodime, deu em torno de 1.2. E lá da intrusão de Canabrava, né, tem alguns quartos dioritos, quartos de diorito nada mais é do que a gente chama de plagiogranito, né, mas ele tem assinaturas que são bem diferentes dos plagiogranitos de crosta oceânica, né, esses quartos dioritos aí, eles vêm da diferenciação desses complexos máfico-ultramáficos. Normalmente tem uma zona inferior máfica, uma zona ultramáfica, né, e uma zona máfica superior. Então você passa aí dunitos, peridotitos, que são a base do complexo, da câmara magmática, desculpa, né, onde as olivinas caem, né, e aí dependendo da pressão menos alta, você vai ter plagioclase, você vai formar troctolitos, né, se você tem uma pressão mais alta, em vez de entrar o plagioclásio, junto com a olivina, né, vai entrar primeiro o piroxênio, você vai ter piroxênio com plagioclase, você forma gabros, né, gabro norito, gabro. E mais por topo isso vai virando gabro, até some aí o piroxênio, vira anortosito e etc. Então, para esses quartos dioritos conseguiram idades aí de urânio e chumbo de 780 milhões de anos, mais ou menos. E aí tem um modelinho, né, que você tinha um paleocontinente, que agora a gente sabe como é que esse paleocontinente se formou, através da amalgamação daqueles terrenos lá que o trabalho do Marco Antônio Caçador, o pessoal colocou, né, a gente vai crescendo o cráton de São Francisco para o lado, com esses flare-ups, e aí a gente abre e tenta rasgar esse continente aí a partir de 1.25 com essas basaltos Palmeirópolis, etc. E o rifteamento continua em 900, né? Depois a gente tem uns diques e 0.79 pelo menos. Depois tudo sendo cavalgado aí em 0.63. Tem que ter pluma de manto importante aí para poder fornecer esses magmas ultramáficos, né? Depósito, né, tem para todo lado aí agora, depósito de níquel laterítico de Niquelândia de Barro Alto, tem reserva 60 milhões de toneladas aí de 1.54 níquel, mais ainda também, com um pouco mais, só o depósito de Niquelândia que está intensamente explorado. Então, foto aí do depósito de níquel laterítico de Niquelândia. Amianto tem também, Canabrava, tá, associado a serpentinito na sequência magmática inferior. Mineralização do tipo Stockwork, recita faturas de extensão. Tá. Bom, para baixo aqui agora desses três complexos, ainda na zona interna, né? A gente vai ter, desculpa, é o que está em laranjinha, em roxo aí, é o núcleo
metamórfico granulítico do orógeno brasileiro. Então tá naquela parte do orógeno mais onde o metamorfismo foi mais alto aí, né? Então tem aqui outro mapinha. Esse aqui eu tirei de Della Justina, eu acho. Foi isso, Maria Emília, né? Dois complexos principais aí, o complexo Anápolis e Itaúsu, desculpa, que tá nessa parte aqui, essa tripinha com um A aqui, né? E o complexo Uruaçu, vocês já ouviram falar desse nome aí, sobre o uruaçuano, né? Que tá aqui em cima, foi estudado pela Maria Emília Della Justina, tá? Olha, vocês podem ir atrás aí desse capítulo do livro do Almeida, que é o capítulo Granulitos do Brasil, Renato Moraes e companhia aí, né? Vai ter lá uns exemplos de granulitos do complexo Anápolis e Itaúsu, olha só que legal, né? Essa foto aí, por exemplo. As fotos não estão muito boas, foram tiradas do PDF do livro que está disponível na SBG, tá? Quem tiver interesse pode baixar lá no site da SBG. Mas são coronas, né, simplectíticas ao redor de porfiroblasto de granada. Então você tem o granulito, a granada formada no granulito lá no pico, né? E quando você tem a retrogressão, você forma essas bordas aí de reação, né? Onde você vai ter, no caso aí parece que é cordierita, ortoproxênio, pode ter silimanita, biotita, mostrando ele colocou aqui embaixo, ortopiroxênio, safirina, cordierita e plagioclase. Safirina é um negócio muito legal, né? Esse nesosilicato azulzinho aí, que ele é um mineral típico de ultra alta temperatura, né? 900 a 1100 graus, mesmo você estando com uma pressão aí relativamente baixa. Para você chegar a eclogito, você tem que passar de 14 kbars a 600 graus por aí, né? Então é um metamorfismo de ultra alta temperatura, são tipicamente zonas colisionais, né? Tudo isso está no livro lá do capítulo de livro do Renato Moraes e companhia. Então aí onde é que a gente está chegando, né? A gente está lá a mais de 1000 graus Celsius, né? Você já passou muito tempo já da fusão, essas coisas já são tipo restito, né, de fusão. A fusão tem a sua importância no metamorfismo granulítico, a gente vai ver isso mais para frente, quando falar de Napo-Guaxupé, etc, né? Mas a temperatura aqui chega muito alta, né? E mesmo você não estando numa pressão tão alta, a gente viu lá que a grade petrogenética para eclogito, você vai explodir isso aí lá para 30 kbars, então o importante aqui é mais a temperatura. O complexo Uruaçu está ali em um Uzinho, né? Importante estudar isso, porque acreditava-se que isso era mais antigo também, né? E no trabalho da Maria Emília Justina, ela estudou essas rochas aí, esses gnais, esses migmatitos, né? E datou o metamorfismo granulítico, né, de UHT em torno de 690, 670 até 650 aí, né? Com ótimas datações aí. Aqueles zircões do tipo snowball, não, bola de futebol, né? O zircão faz granulito, ele fica todo facetadinho, assim, fica parecendo uma bola de futebol por causa das reações que ele sofre. Aí vamos passando agora aqui mais para baixo, né? Mais a sul desse núcleo granulítico, no meio desses xistos que são conhecidos como araxá, aí, do tipo araxá, quer dizer, as bacias já de margem ativa, né? Há muito tempo se dizia que existiam aí metabasitos, anfibolitos, etc., que poderiam representar ofiolitos neoproterozoicos. Eles, claro, não têm aquela pseudoestratigrafia toda do tipo Penrose, mas são poucos os ofiolitos pré-cambrianos, ou mesmo até fanerozoicos, que têm aquela estratigrafia completa. Hoje a gente sabe que isso é apenas uma base, né? Uma base interpretativa. Essas coisas muito antigas aí que estão deformadas, metamorfizadas, vocês viram que a gente chegou no granulito com a safirina ali do lado, né? Não é tão fácil de preservar a pseudoestratigrafia, mas você detecta essas coisas pela geoquímica e principalmente pelos isótopos, né? Então, esse trabalho aí de Piauí Lino e companhia, né? Ele detecta pelo menos 3 pulsos aí de formações de rochas do tipo EMORB e OIB, né? Provavelmente formado em zonas oceânicas, que principalmente pelo isótopo, que ele está pegando assinaturas de Hafnium muito perto do manto, que é essa curva vermelhinha que está aqui. Então você tem que ter um input mantélico nessas rochas aí. E aí depois, Matthew Brown, Reinhard Fuchs e Elton Dantas, né? Eu fui revisor desse artigo aí. Eles estão falando aí dos ofiolitos, que há muito tempo eram interpretados como ofiolitos lá em Abadiânia, né? Perto ali de Goiânia. E essas rochas aí, a gente tem as rochas básicas, ultrabásicas, etc., né? Estão enfiadas no meio desses xistos. Eles fizeram química, fizeram tudo e acharam também esses zircões aí que às vezes eles estão relacionados às rochas que são clorititos, turmalinitos, que estão junto com esses anfibolitos. E essas rochas são interpretadas como rochas que provêm do metamorfismo de fundo oceânico, tá? Quem está estudando muito isso é o pessoal do sul também, o Hartmann e companhia, né?
E o legal é o seguinte, né, nesses anfibolitos, essas coisas assim que tem assinatura muito de oceano, de crosta oceânica, é muito difícil você tirar zircão. É típico deles não serem ricos em zircão, né? O zircone deles chega a 10 ppm, sei lá, no máximo. Pra você ter uma rocha rica em zircão mesmo, você tem que ter 100 por aí, né? Porque é a parte mais diferenciada que tem zircão, né? Não é à toa que você acha zircão em ofiolitos nos plagiogranitos, que é a parte mais diferenciada do ofiolito, que às vezes forma só as tripinhas ali no final, né? Os quartos dioritos. Porém, nessas zonas de alteração hidrotermal de fundo oceânico, quer dizer, não é um hidrotermalismo colisional ou orogênico, é um hidrotermalismo de fundo oceânico. Às vezes você encontra esses strings, esses colares de grãos de zircão, olha, de cristais, né? Olha que interessante, né? Esses são colares de zircão que cristalizaram junto com essa alteração que estava acontecendo. Olha o tanto de clorita ao redor aí, né? E às vezes o zircão vem incluso, né? E a inclusão do zircão, por exemplo, em magnetita, né? E dentro dele tem inclusões também, tá mostrando aqui, inclusões bacilares, né? Essa inclusão aqui, ela protege o zircão de coisas que acontecem depois, no metamorfismo posterior, de hidrotermalismo posterior. Ele fica protegido ali dentro dos minerais, né? Então é muito importante nesses estudos, né, pegar essas rochas e fazer uma microscopia muito bem feita delas, ir atrás de microscópio eletrônico de varredura, microsonda para fazer a química mineral, né? Porque às vezes você encontra esses tesouros aí, ó, né? Rochas que eram extremamente difíceis de datar, você encontra um bocado de zircão que foi formado junto com o hidrotermalismo de fundo oceânico. E como você bateu o martelo que é de fundo oceânico, né? Aí tem uma série de próxis geoquímicos, mineralógicos, e também você pode, por exemplo, pegar a turmalina que tem nessas coisas e fazer isótopos de boro nela, né? Isótopos de boro, eles têm uma assinatura muito específica quando são formados em crosta oceânica e quando são formados em regimes continentais, tudo bem? O pessoal lá do sul está fazendo isso muito bem. E aí o Matthew Brown, companhia, esses aí são dados de química, né? Você vê que as rochas são parecidas aqui, muito parecido com o MORB transicional, o MORB normal até, né? Quase normal. O MORB normal é aquele que elementos terráqueos leves, ele é mais pobre, né? Porque os leves vão embora para os fundidos, mas está próximo do transicional também, que é o quase condrito, né? E também para elementos incompatíveis em geral, tá? E todos os diagramas que você usar, isso vai cair ali. Esse diagrama é muito legal. Usa só elemento imóvel, né? Caindo tudo perto do N-MORB, né? Então, MORBs normais aí, são coisa do tipo fiolito mar aberto mesmo, né? Não tem nem relacionado com arco, nem nada disso. E eles dataram todos esses zircões aí que pegaram, né? E deram ali em torno de 800 milhões de anos. É um trabalho bem legal aí de Matthew Brown e companhia que vale a pena. 770, 800 milhões de anos. Então, é uma umidade boa para um oceano, né? A gente viu que a margem passiva deve ter começado a se abrir ali em torno de 900, né, com os diques. E aí você tem as sequências do tipo margem passiva Canastra, Paranoá, e lá no meio você tem no oceano esses ofiolitos aí, que eles vão se tornar obductados quando você tem o fechamento da faixa Brasília, né? Vão cavalgar para cima da margem passiva. Mapinha aí do Matthew Brown e companhia, perto de Abadiane, mostrando os corpos maiores, né? E no meio deles, essas zonas de Black Wall e clorititos, etc., que são as zonas de alteração hidrotermal. É nessas zonas aí que o pessoal está achando esses zircões bem bacanas. E o mais interessante, né, como é que essas coisas todas caem muito próximo da curva do manto. DM aqui é Depleted Mantle, tá? Manto empobrecido. As rochas metasedimentares têm um pouquinho de mistura, né? Pode vir um pouco de fontes mais antigas, mas as rochas lá de Black Wall e etc., todas elas na curva do manto. Ok, probleminha aqui de novo. Bom, agora falando da unidade aqui que é crucial, importantíssima, né, na geologia do território brasileiro, que é o arco magmático de Goiás, essa coisa que está em vermelho aí, ó, né? No começo foi descrito essa parte aqui do sul, que é chamada de Arenópolis, e depois foi estendido lá para a parte de Mara Rosa também, tá? Então qual que é a história desse negócio aqui, né? Esse aqui é o trabalho seminal, Pimentel e Fuch 92 na Geology. Então essa região aí afloram metatonalitos, ortognáceos, né, que eram conhecidos aí na geologia do Brasil, mas que eram todos interpretados como parte desse maciço de Goiás. Vocês estão vendo aí o maciço mediano, né, tinha esses nomes assim, maciço de Goiás aí no meio. Isso tudo era interpretado como embasamento arqueano, né, arqueano paleoproterozoico, né, porque são rochas de alto grau. Muito difícil você separar gneiss de gneiss, né? Só que aí o Pimentel, né, fez o doutorado dele lá em Oxford, ele levou amostras disso aí, estudaram isso pela geocronologia, pela geologia isotópica,
e descobriram que isso aí não era arqueano, que isso aí na verdade era um toniano, né, 900, 800 milhões de anos, e além dele ser toniano, ele era um toniano completamente juvenil, era um toniano que tinha acabado de sair do manto, tá? Então não era um toniano assim que era uma coisa arqueana e refundiu, não, era um toniano que tinha acabado de ser formado, provavelmente numa zona de subducção, onde você funde o manto, e isso ele chamou de arco magmático de Goiás, né? Por isso está aí esse trabalho, acreção crustal neoproterozoica no Brasil Central. A importância disso, né, que te dá um marcador muito bom para quando que momentos em que a crosta foi extraída do manto, vamos dizer assim, né? Crescimento crustal. Nem sempre tudo a crosta que a gente tem hoje existiu. Isso é uma discussão muito grande na geologia mundial, né? Por isso a importância desse trabalho aí do Márcio Pimentel e do Fouque. Tem aí a tabelinha deles, né? Então o neodímio dá todo sempre muito positivo, chega a mais 6,5 e tal, né? Isso aí te indicando que você tem muito input de manto nela. Então tá aqui o campo composicional de Arenópolis, lá, todo ele cai perto da curva do manto. Se fosse coisas continentais, eles iam cair todos aqui para baixo, perto de menos 20, menos 10. Novamente, isso aí é assunto pro nosso curso de geocronologia e geologia dos isótopos radiogênicos. Não me deixe esquecer que a gente vai gravar essas coisas aí. Tá bom? Depois isso foi estendido, né? Então tem o arco de Mara Rosa também, que é essa parte norte aqui, que é mais ou menos a mesma história do arco de Arenópolis. E trabalho de Jorge Henrique Locke e companhia, né? Foi datado. Depois você tem, além da coisa toniana, da parte toniana dos arcos, você tem também uma parte criogeniana de Carana, tá bom? E essa parte toniana ela é mais juvenil e a criogeniana de Carana parece que evoluiu para um arco de crosta continental, sob crosta continental, né? Então é um arco do tipo Japão, vamos dizer, né? E depois um arco do tipo andino, um arco formado em condições de margem ativa continental, né? Mas é muito importante esse trabalho aí que demonstrou a acreção crustal, quer dizer, você tinha um oceano grande aí, né, no Neoproterozoico para você formar esse arco juvenil. Tá lá no livro do Crato São Francisco, isso aí são metatonalitos do arco magmático de Goiás, a foto do professor Fouque e companhia, e né, você vê que para quem não tinha acesso a geocronologia, geologia isotópica, não tem como vocês falar se isso aí é arqueano para o proterozoico, não é o proterozoico, né? Você precisa ter esses dados analíticos para poder dar esses passos gigantes aí na geologia, como o professor Pimentel e Fouque deram em 92, né? Algumas rochas a mais, tonalito foliado aí de novo, do arco magmático de Goiás, e lembrando no Streckheisen, tonalito, ele está mais à direita aqui no gráfico, né? Você sobe aqui do gabbro pro quartzo de diorito e já cai no tonalito. Então o tonalito é um dos primeiros produtos aí, né? Não é um produto direto de fusão do manto, mas ele é uma das primeiras coisas que você forma nesse processo, né, de diferenciação, se você parte de coisas márficas, gabróicas, né? Ele é praticamente só plagioclasto, tem muito pouco cafeodspato. E aí você vai evoluindo isso para grano de diorito, granito, etc, né? Quer dizer, se você tem um arco mais juvenil, normalmente você fica mais por aqui. E quando você tem um arco desenvolvido sobre crosta continental, na maioria das vezes você vai até o final. Você forma todo tipo de rocha. Claro, se o arco juvenil continuar evoluindo, você vai formar também outros tipos de rocha. Essas rochas são todas pré-colisionais, né? Porque elas se formam no arco antes da colisão continental. Então elas todas têm foliação muito bem desenvolvida. Às vezes estão milonitizadas, dependendo do contato, né? Um metabasalto aí de 860 milhões de anos no arco magmático de Goiás. Rocha metavulcanoclástica dacítica, aí você começa a ter coisas, como estão num grau mais alto, é mais difícil de interpretar, mas estão aí no meio também. Dacito, desculpa, eu botei o Streckheisen aqui, ele está no mesmo campo lá, né, que está o tonalito, passando para granodiorito por aí, né. Metadiabásio com metadiorito. Metadiorito, então, seria o próximo passo aí depois do tonalito. Mais uma rocha metavulcanoclástica dacítica com metachert no meio, né? Metachert é típico também desses ambientes, seria a superestrutura do arco, né? Os tonalitos, os dioritos, granodioritos seriam a infraestrutura do arco, e por cima disso você teria bacias vulcano-sedimentares relacionadas ao arco, né? E às vezes zonas exalativas, né? Que estão ali na zona de anti-arco e retroarco, onde você vai formar esses metacherts, essas coisas assim. Importância também do arco magmático, tem depósitos de ouro e cobre-ouro relacionados ao arco magmático de Goiás, né?
são representados por rochas vulcânicas estoleíticas e plutônicas, são rochas calciocalinas, perfazem a série calciocalina, né? E podem acontecer como se fosse depósitos de cobre-ouro porfiríticos aí, que tem relacionados a arcos, tá? E tem um depósito de Zacarias, que é de um contexto vulcano-exalativo mais proximal. Alguns desses depósitos aí no arco magmático Arenópolis, isso está no livro da Metalogênia das Províncias Tectônicas Brasileiras, da CPRM, tá? Então, ouro de Fazenda Nova, cobre de Bom Jardim, indicado aqui, né? Níquel cobre americano Brasil. E esse aqui é um mapa famoso, né? Lá do arco magmático de Mara Rosa, onde você tem também alguns depósitos de ouro aqui, né? 1, 2, 3. E cobre-ouro, relacionados aí ao desenvolvimento do arco. Por exemplo, esse depósito aí de cobre-ouro de Chapada, né? São os ouros em veio aí, né? E de Zacarias, onde você tem lentes concordantes com quartzo, barita, moscovita e pirita. Tem alguns números aí de reserva lavrável, teores médios, né? E o ouro é encontrado entre grãos de quartzo e barita e associação com alguns sulfetos aí. Essas zonas aí completamente hidrotermalizadas, né? Mostrando pra gente o tipo ouro do tipo cobre-ouro orogênico aí. Então os depósitos de ouro orogênico de posse, mineralização associada a halos de alteração hidrotermal e depósitos de óxidos sulfetos teluretos. E agora vamos passar para a última porção aqui, que a gente vai falar do Horóscoro de Brasília Norte e Central, que é esse bloquinho aqui, que é o verdadeiro maciço de Goiás, né? Depois que foi separado o arco magmático de lá e de cá, ainda sobrou um pedacinho aqui que realmente é arqueano paleoproterozoico, né? Foi interpretado de diversas maneiras. Algumas pessoas já interpretaram como fragmento do crato amazônico, que veio parar aqui. Outras pessoas interpretam como fragmento do crato São Francisco. Outras pessoas interpretam como fragmento microcontinental, né? Então tem várias interpretações para isso aí. Então, olha lá, pode ser um maciço ou bloco de Goiás, uma microplaca alóctone acrescida à margem do oeste do Horário de Brasília, ou pode ser parte de algum dos cratos, né? E é formado por terrenos arqueanos TTG, que esses nomes aí, Anta, Caiamar, Moquém, Hidrolina, Caiçara e Uvá, vai de 3 a 2,7 bilhões de anos. Então tá no neo-arqueano, né? E alguns greenstones, esses greenstones famosos aí na geologia do Brasil, né? Crixás, Guarinos, Pilar de Goiás, Faina, Serra de Santa Rita. Idade ainda não é muito bem definida, mas são arqueanos, apesar de Crixás, a sequência que está exposta lá em Crixás tem zircões paleoproterozoicos no topo. Então tem ainda que definir melhor essa estratigrafia aí. E tem intrusões de cerca de 625 milhões de anos que sugerem que esse bloco já estava colado no Horóscoro de Brasília na cidade, né, para ser intrudido pelas mesmas coisas. Trabalho de Radjost e companhia, né, mostrando aí o complexo Uvá. Esses metatonalites aí, ortognáceos, são os mais antigos do Brasil Central, chegando a 3 bilhões de anos, tá? O complexo Uvá está mais embaixo aqui, é o complexo mais a sul do maciço de Goiás, tá bom? Agora apareceu ele melhor aqui, né, nesse mapa da Províncias Tectônicas Brasileiras, metalogênese, né? O complexo Uvá está aqui embaixo, separado pelos greenstones, né? Então, greenstones Serra de Santa Rita, Fine, provavelmente a mesma unidade, separa o complexo Uvá do complexo Caiçara. Aí você tem o complexo Anta, Crixás, complexo Caiamar, greenstone aqui de Guarinos. Aí você tem o complexo Muquem e o greenstone Pilar de Goiás, separando o complexo Hidrolina. Sintaxe dos Pirineus passa aqui no meio, ó. Então o que acontece, né? É a típica história de terreno TTG greenstone do arqueano que a gente está acostumado. Aí tá um pouco da estratigrafia dos greenstone belts de embasamento do Horóscoro no Brasília, né? Alguns são ricos em rochas máficas, ultramáficas. Esse trabalho de Pimentel e companhia, 2004. E algumas fotos aí pra gente, né? Uma foto de TTG aí do maciço goiano. Greenstone belt lá de Crixás com spinifex, né? Isso é no córrego alagadinho, spinifex linda aí. São essas texturas dos cristais de olivina quando eles se cristalizam muito rápido, né? Então, comatito aí para não botar defeito e nível mundial aí para quem quiser visitar, né? Mais de perto aí agora, o Spinifex no comatito do córrego alagadinho. Spinifex é um matinho que dá lá na Austrália, né? Que tem essa forma aí, espeta pra caramba. Aí tá o hard com pilolavas de basalto comatítico lá de Crixás, né? No formato das pílulas aí, ó. Mais de perto, as pílulas no greenstone, no basalto comatítico. Mais de perto ainda, né? Uma pílulazinha aqui pra vocês. Isso é toda aquela excursão da pós lá da UFMG. Olha aí mais algumas pilolavas, né? Então você vê que tá tudo que você quiser tá aí formado e bem preservado, né? O maciço de Goiás parece que funcionou como uma grande canjicona aí, um porfiroclasto gigante que ficou um pouco mais preservado daquela porrada brasiliana toda que fez, por exemplo, os ofiolitos lá virarem
os ufolitos que o Matthew Brown estudou e companhia, né, virarem coisas completamente estiradas e metamorfizadas. Mais algumas pilolavas, né, material interpilo aí de perto, ó, vendo aqui como é que ele está entrando. Dá para você estudar tudo isso aí. Depósitos de ouro aí, né? Produção de ouro lá no maciço de Goiás, iniciado pelos bandeirantes ainda, encontraram em 1725, né? Esses greenstones. E o Crixás tem hoje o segundo maior depósito do tipo Gold Only da faixa Brasília. Os mais importantes depósitos de ouro aí nessa categoria tem sulfeto maciço ou veio de quartzo ou minério disseminado, tá? Um mapa do greenstone de Crixás com alguns depósitos aí, ó, indicados pra gente. Ouro e sulfeto maciço nessas zonas aí de alteração, pode ser encontrado. Ouro também em veios de quartzo, tá bom? Isso é perita e sulfetos, né? O ouro está associado com ela aí dentro. Olha lá, algumas indicações de algumas minas aqui próximas a Crixás, né? E esse aqui é o greenstone mais a sul lá, né? De Faina, Serra de Santa Rita, né? Provavelmente continuação dos dois aí. Tem também depósitos singenéticos de ouro aqui em Greenstone Belt de Guarinos, em albitito, né? Que são essas rochas ígneas aí tufelscas, né? No extremo norte das rochas supracristais de Guarinos, conhecido como depósito Caiamar. É a única ocorrência dessa categoria no terreno de Goiás, né? E é inédito no contexto metalogenético aí. Essa mineralização está hospedada em um dique de albitito, que está encaixada na intrusão de gabbro e rochas do greenstone. Ocorre como stockwork, quartzo sendo perita. A albitita é essa coisa que a gente vai ver aqui agora, né? Uma rocha que tem albita para todo lado, cinza claro, maciça, 30 a 40% de fenocristais aí, né? Isso é uma fotomicrografia tirada desse livro aí da metalogenia dos províncias tectônicas brasileiras. Ocorrência de níquel-cobre também aos comatiitos aí dos greenstones, né? Um depósito no setor noroeste, Greenstone Belt de Crixás, conhecido como depósito Boa Vista. Os minerais têm até 70% de pirrotita, seguido de pentilandita, que é um sulfeto de níquel, né? E calcoperita. Razão níquel-cobre em torno de 10 para 1. Em vez de quartzo aí, né? Destaca-se o Greenstone Belt de Faina. Pode ocorrer ouro na forma livre, ó, tá aqui todo doidinho aqui para você, né? Até 3 centímetros. Mineralização em metavulcânica ultramáfica e máficas basais, também metasedimentares. Trends auríferos contínuos aí na zona de selhamento. Então vocês veem que essa região aí, né, central da faixa Brasília, do orógeno Brasília, é uma região muito boa para depósitos minerais, porque além de você ter depósitos nos arcos magmáticos tonianos, né, de Mara Rosa e de Goiás, você tem também coisas que estão aí no arqueano que aparece aí no meio, né? O arqueano é muito bom para depósito mineral, né? O neoproterozoico é um pouco pior para depósito mineral, mas tem também, que é o depósito lá de Canastra, da Serra da Canastra, da formação Canastra que a gente falou, né? O grupo Canastra, que é o depósito de Morro do Ouro. Então, tem para todo lado aí no orógeno Brasília, para quem estiver interessado em procurar e fazer o seu estudo estrutural, o seu estudo metalogenético, seu estudo tectônico também, né? Como é que se formam essas coisas. Bom, assim acaba essa aula que falou da parte norte e central, e na próxima aula a gente vai falar da parte meridional da faixa Brasília. Um abraço.